Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui para compartilhar com os irmãos mais uma porção da palavra do Senhor. Nós estamos estudando o Salmo de número 75. Como Deus tem falado ao nosso coração através desse texto bíblico. E hoje nós vamos dar continuidade ao áudio de número 3 do Salmo 75. Eu te convido a abrir a palavra do Senhor. Nós faremos a leitura na versão Nova Almeida atualizada. Diz assim o título do Salmo: Deus é juiz. Ao mestre do canto, segundo a melodia, não destruas. Salmo de Asaf. Cântico, ou seja, esse salmo é uma canção, é um louvor acentuado pela congregação. A partir do versículo 1 diz assim a palavra do Senhor: Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Pois disseste: quando chegar o tempo determinado, julgarei com retidão. Ainda que tremam a terra e todos os seus moradores, eu firmarei as suas colunas. Digo aos soberbos que não sejam arrogantes, aos ímpios que não fiquem de nariz empinado. Não levantem orgulhosamente o seu nariz, nem falem com insolência. Porque não é do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz. A um ele humilha, a outro ele exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho espumeja, cheio de mistura. Dele dá a beber, solvem-no até a última gota todos os ímpios da terra. Quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei louvores ao Deus de Jacó. Ele diz: abaterei as forças dos ímpios, mas a força dos justos será exaltada. Queridos, o Salmo 75, como já vimos, foi escrito por Asaf, um levita responsável pelo louvor e adoração na época de Davi e na época de Salomão. Vimos também que as circunstâncias e o momento em que esse salmo fora escrito não nos é revelado, mas alguns escritores acreditam que pode ter sido no reinado do rei Ezequias, no momento em que os assírios atacaram Jerusalém. E Sinaqueribe, rei dos assírios, afrontou o rei Ezequias, afrontou o próprio Deus. Mas Deus deu vitória ao seu povo, destruindo o exército assírio ali no Monte Sião. Trata-se de um salmo litúrgico, ou seja, uma canção para ser cantada pela congregação num culto público de louvor e de adoração. Então, o salmista, aqui neste salmo, ele começa dando graças ao Senhor, rendendo graças ao nome do Senhor, invocando o nome do Senhor. E o fim de tudo é declarar as grandes obras, os grandes feitos do Senhor em favor do seu povo. Na segunda parte deste salmo, o salmista ele apresenta uma fala do próprio Deus, que diz que a seu tempo manifestará o seu juízo sobre a terra, os seus retos juízos sobre a terra. Vimos que Deus tem o seu tempo certo de agir, e no momento certo ele fará com que os homens respondam diante dele por todos os seus atos praticados. Pois ele, como reto juiz, dará a cada um conforme as suas obras. Vimos ainda que mesmo que diante da manifestação do juízo de Deus a terra se abale, os homens tremam, Deus sustentará todas as coisas, Deus preservará a estabilidade da sua criação, Ele firmará as colunas da terra, pois o Senhor é o esteio, é o sustento do seu povo em todas as circunstâncias. Nós vimos ainda que Deus, Ele chama a atenção dos arrogantes, dos ímpios, dos soberbos, para que eles abram mão da sua arrogância, para que eles abram mão de toda a sua altivez. Nós vimos que o castigo de Deus está direcionado às pessoas que agem dessa forma, porque Deus resiste aos soberbos, porém Ele dá graça àqueles que se humilham. Portanto, a nós
Resta-nos humilharmos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, nos exalte. Pois é exatamente isto que o salmista nos ensina aqui, do versículo 6 ao versículo 8. Deus é o que exalta, Deus é o que abate. Observe o que diz o versículo de número 6. Porque não é do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz. A um ele humilha, a outro ele exalta. A palavra auxílio aqui no versículo de número 6, ela pode também ser entendida como exaltação. Tanto é que em algumas traduções bíblicas aparece exaltação. Não é do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto que vem a exaltação. Com isso, o salmista está nos advertindo que o auxílio, a exaltação, ela não vem da força humana. Ela não vem do Oriente ou do Ocidente ou muito menos do deserto. Ele fala de leste, oeste e sul. Ele não faz referência ao norte. E há quem diga que ele não faz referência ao norte porque do norte nunca veio força, nunca veio exaltação. Pelo contrário, do norte veio o vexame, do norte veio a vergonha. Os inimigos que destruíram o povo de Deus vieram do norte, os assírios, os babilônios. Mas ele chama a atenção do povo para o fato de que não vem nem de um lado nem do outro, e muito menos do deserto, o auxílio, a exaltação que o povo espera. Mas ele diz, Deus é o juiz. A um ele humilha, a outro ele exalta. Aqui o salmista deixa claro para os arrogantes e para os ímpios que somente Deus é o juiz que exalta quem ele quer e que humilha quem ele quer. É uma demonstração da soberania de Deus, que abate os soberbos, que abate os ímpios, mas que exalta o seu povo. Ele é o juiz de toda a terra. Abraão, quando conversava com Deus acerca da destruição de Sodoma e Gomorra, lá em Gênesis capítulo 18, ele declara: porventura não fará justiça o juiz de toda a terra? Spurgeon, ao comentar esse versículo, ele declara que, mesmo agora, Deus está julgando. Deus está sentado no seu alto e sublime trono. Deus reina eternamente. O lugar do tribunal de Deus não está vazio. Procure onde quiser, mas você não vai achar outro juiz senão Deus. Não há, portanto, qualquer posto ou posição no mundo que não seja provisório. Ou seja, os homens ocupam provisoriamente seus cargos e posições elevadas, mas Deus é quem está no controle de todas as coisas. E Ele, a seu tempo, trará juízo, trará justiça. E o salmista continua, e no versículo 8 ele diz: porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho espumeja, cheio de mistura. Dele dá a beber, solvem-no até a última gota todos os ímpios da terra. O cálice sempre foi apresentado nas Escrituras como símbolo da manifestação da ira de Deus contra toda a impiedade. Ninguém escapará da sua mão. Ele os fará beber até a última gota. Charles Spurgeon, comentando esse versículo, ele diz: 10.000 ais estão queimando no fundo do cálice ardente, que está cheio de indignação até a borda. Ira de Deus, remorso, lembrança de alegria perdida, temor do futuro, recriminações, desespero, vergonha. Todos estes são ingredientes do copo da mistura. E Deus, a seu tempo, dará a beber a todos os que vivem na sua iniquidade. Todos aqueles que vivem uma vida de pecado longe de Deus sofrerão a ira de Deus. No entanto, vale aqui ressaltar que
Deus enviou Jesus Cristo, seu Filho, ao mundo, para que ele morresse em nosso lugar, para que ele sofresse a condenação que era nossa. Jesus Cristo bebeu o cálice da ira de Deus por nós, quando lá na cruz levou sobre si os nossos pecados. O profeta Isaías diz que o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. A Deus agradou moê-lo, ele foi ferido pelas nossas iniquidades, ele foi traspassado pelas nossas transgressões. E somente ele é capaz de nos livrar da ira vindoura. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, em sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 10, ele diz: e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Todo aquele que crê em Jesus e o recebe como seu Senhor e Salvador está livre da ira vindoura. Mas aqueles que se recusam a crer no Senhor beberão do cálice do julgamento de Deus até a última gota. E por fim, nos versículos 9 e 10, o salmista encerra do mesmo modo que começou, louvando ao Senhor. No versículo 9 ele diz: quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei louvores ao Deus de Jacó. O cântico de louvor que começou o salmo, ele é reiterado agora no final. Ainda que agora não seja um louvor comunitário, como no versículo 1, mas é um louvor pessoal. O salmista aqui ressalta o seu compromisso de louvar ao Senhor, o Deus de Jacó, o Deus da aliança. E ele o fará em todas as circunstâncias. Observe que ele diz: quanto a mim, exultarei para sempre. Para sempre. Cantarei louvores ao Deus de Jacó. O uso do nome Jacó como referência à nação de Israel também enfatiza os aspectos pessoais do relacionamento de Deus com seu povo. Foi Deus que se revelou pessoalmente a Jacó, ali no Val de Jaboque, e naquele encontro absolutamente pessoal de Deus com Jacó, seu nome fora mudado. Então, o uso do nome Jacó faz referência exatamente a esse relacionamento pessoal de Deus com seu povo. É por isso que Asaf declara: eu exultarei. Eu exultarei. Exultar é demonstrar grande júbilo, excesso de alegria, contentamento, é regozijar-se, é rejubilar-se na presença do Senhor. Ele diz: cantarei louvores ao Deus de Jacó. Enquanto os santos se ocupam com o ensaio dos louvores ao Senhor Deus, os ímpios ficam bêbados com o vinho da ira de Deus. E esse contraste fica muito claro no versículo de número 10, quando o próprio Deus diz: abaterei as forças dos ímpios, mas a força dos justos será exaltada. E eu quero encerrar aqui este comentário do livro do capítulo 75 com uma declaração de Warren Wiersbe em seu comentário bíblico expositivo, quando ele diz que o fato de que um dia Deus julgará os perversos deve servir de motivação para que possamos compartilhar o Evangelho com eles. O fato de nós sabermos que um dia Deus trará juízo sobre toda e qualquer impiedade, que Deus julgará os perversos, deve ser motivação para que eu e você preguemos o Evangelho, testemunhemos de Cristo, falemos de Jesus a todos aqueles que estão ao nosso redor, para que assim como nós, eles alcancem a salvação em Cristo e sejam livres da ira vindoura. E ele continua, ele diz assim: o fato de que um dia o povo de Deus, ou seja, os justos, serão exaltados, deve nos levar
a uma vida de humildade e de fé diante do Senhor. Isso deve nos encher de coragem diante das adversidades e dos momentos difíceis que enfrentamos na vida, pois sabemos que Deus está no controle de tudo. Ele está sentado no seu alto e sublime trono. Então a nós só nos resta darmos graças ao Senhor, invocar o seu nome e proclamar as suas maravilhas. Que Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus.